reportagens dos 4 grandes do Rio. Começamos com a informação mais quente. Roger Machado não é mais o treinador do Fluminense. O repórter Fábio Jupa conta os detalhes. Roger Machado foi demitido ainda na noite de ontem, mas o anúncio oficial só foi feito agora há pouco pelas redes sociais do Fluminense. A diretoria informou que está reunida e que pretende anunciar o nome do novo comandante ainda ao longo deste sábado. Havia uma pressão muito grande pela demissão do Roger, tanto de torcedores nas redes sociais, quanto de alas internas do clube que não viam sinais de reação no trabalho do treinador. O Roger vinha sendo muito cobrado pela queda de desempenho no Campeonato Brasileiro. O Fluminense vem de 4 derrotas consecutivas, está na 15ª colocação, a 2 pontos da zona de rebaixamento. E aí a situação ficou insustentável na quinta-feira, depois da eliminação da Libertadores nas quartas de final para o Barcelona de Guayaquil, lá no Equador. O Roger assumiu o Fluminense no início dessa temporada, foi vice-campeão carioca e colocou o Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil. Ao todo foram 42 jogos, 19 vitórias, 10 derrotas e 13 empates. O Fluminense volta a campo na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Atlético Mineiro, líder da competição, e na quinta esse confronto se repete pelas quartas de final da Copa do Brasil. E Flamengo, que estará sem Bruno Henrique suspenso e Arrascaeta poupado. Os dois e Gabigol formam um trio que já está na história do Flamengo e é responsável por mais da metade dos gols do time desde que os 3 chegaram ao clube. Eu sei que está na hora do almoço, mas com vocês, a Fladaria. É como se fosse uma padaria, mas em vez de pãozinho quente a toda hora, o que mais sai do forno rubro-negro é gol. Flamengo! Na receita mais badalada dessa cozinha, há 3 ingredientes que, quando combinados na medida certa, deixam os torcedores babando. Junte uma parte de Bruno Henrique com uma pitada de Arrascaeta e grandes porções de Gabigol. O resultado? Por cobertura aqui, golaço! A produção começou no início de 2019 e a cada dia parece que a combinação fica mais perfeita. De lá pra cá, o Flamengo fez 382 gols e só os 3, somados, foram responsáveis por mais da metade deles, 202. É um privilégio a gente poder ver esse trio jogar. A facilidade que eles têm em criar uma jogada onde ninguém vê jogada nenhuma. E com grande frequência. Esse trio tem uma média superior a 1 gol por jogo. E na padaria de gols do Flamengo, eles se entendem tão bem que é do próprio trio que sai o maior número de assistências. Nesses 202 gols que eles marcaram, em 67, o último passe veio de um dos 3. Arrascaeta marcou 39 gols. Bruno Henrique e Gabigol foram os jogadores que deram mais assistências para ele. Nos 69 gols do Bruno, o último passe veio mais vezes do uruguaio e depois do Gabigol. E nos impressionantes 94 gols do Gabi, teve um empate. 13 assistências para o Bruno Henrique e para o Arrascaeta. O torcedor só pode agradecer muito por ter o privilégio de poder ver e curtir esse time mágico que tem um trio maravilhoso. A produtividade é tanta que nenhum outro jogador do elenco tem mais gols ou assistências do que eles. E o Flamengo ainda está se reforçando. Ontem o clube anunciou a contratação do meio-campo Andréas Pereira, que vem por empréstimo do Manchester United. Fiz a pré-temporada inteira com o Manchester, então eu estou preparado para jogar, estou preparado para ajudar desde o primeiro minuto que eu estou aqui. Para a partida de amanhã, o Gabigol volta de suspensão, mas o Bruno Henrique que está fora por esse motivo dessa vez. Assim como o William Arão. No jogo contra o Ceará, o Castelão recebe a padaria itinerante do Flamengo, que parece ter uma interminável produção de gols e doces conquistas. Lembrando que eu vou explicar por que eu estou colocando o Davi Luiz nessa história aqui. O assunto Davi Luiz, ele está ganhando corpo dentro do Flamengo. Não existe nada certo entre Davi Luiz e Flamengo. O Flamengo chegou a um teto, um limite dentro das suas possibilidades, que é muito abaixo do que o Davi Luiz recebia e pode vir a receber no futebol da Europa. O Renato Gaúcho
pediu autorização ao Marcos Braz, a quem cuida das negociações, para buscar uma conversa com o Davi Luiz e tentar convencer o Davi de que seria interessante a vinda do Davi aqui para o Flamengo, para essa reta final aí de temporada que promete ser muito interessante. Só que tem um detalhe nessa história. O Benfica, de Jorge Jesus, na terça-feira, decide a classificação para a fase de grupos da Champions contra o PSV. O Davi Luiz começou a sua carreira na Europa no Benfica, inclusive com o Jorge Jesus. Eles são muito amigos e o Davi Luiz tem uma gratidão enorme ao Benfica e já declarou que tem vontade de encerrar a carreira no Benfica. Então o tempo está passando e a classificação do Benfica para a fase de grupos da Champions League pode definir essa história. Se o Benfica entrar na Champions, ele terá mais dinheiro e pode vir a investir no Davi Luiz. Se não entrar, o Davi Luiz dificilmente irá para o Benfica. E aí, o Flamengo, que está buscando essa aproximação, pode ter o Davi Luiz dentro das suas possibilidades financeiras. É uma conversa que ainda vai levar algum tempo. Que tal, hein, Mauro Naves? Algum tempo, mas até o final do mês, né? O Flamengo... até o final da semana que vem, no máximo, Mauro. Pois é. Mais uma semana. O tempo... Exatamente, o tempo das transferências. Essa história do Benfica, João, a gente tem feito jogos, nós fizemos 2 jogos do Benfica, né? Os 2 primeiros aí no campeonato, e eu e você estivemos com o Benfica, e aí as notícias são muito relativas. A gente fica lendo lá as coisas, às vezes, não, eles querem demais, o Jorge Jesus disse que não precisa, que é muito caro, enfim, tem Vertonghen lá, tem Otamendi, tem Lucas Veríssimo, que está assim, fazendo sucesso e tal. Agora, óbvio que o jogador desse chega, né, a agregar muito. Não sei, eu li hoje essa notícia sobre o Benfica, que pode ali atrapalhar um pouco a questão, mas também li que o Davi Luiz, primeiro que os empresários já disseram que o problema financeiro, a não ser que ele queira mesmo ganhar muito mais lá e essa proposta se concretizar, mas que me parece que o Flamengo, com a proposta que fez, é interessante dentro de um projeto, algo que toque o coração do Davi. Eu acho que jogar no Flamengo pode sim, com 34 anos, sabe que a família dele é ali de Juiz de Fora, ele nasceu aqui em São Paulo, se não me engano, Diadema, né? Torce pro time de São Paulo e tal, mas, puxa, mora ali pertinho do Rio, jogar no Flamengo, agora com o papo do Renato, eu acho que vai dar samba isso aí. No começo, Marcos Braz desconversou, disse que era muito amigo do Davi, que se tivesse alguma coisa ele falaria e tal, mas como você disse, eu acho que está ganhando corpo mesmo. E aí você diz, precisa de um zagueiro? Bom, precisa por alguns motivos. O primeiro é que o Rodrigo Caio se machuca demais. E se você perguntar para o torcedor qual é o zagueiro confiável, e olha que eu acho que o Flamengo tem bons zagueiros, mas aquele que o torcedor gosta, caiu já nas graças, confia, acha seguro, é só o Rodrigo Caio. O melhor que o Gustavo esteja agora melhorando, o Léo Pereira, o próprio Bruno, né? O Renato está dando moral para eles, colocando nos jogos, até por necessidade, porque o Rodrigo continua machucado e se machuca muito. Ainda assim, você não vê o torcedor apaixonado por esses 3 zagueiros. Muito pelo contrário. Então, acho que viria para jogar. Imagina, se o técnico vai falar com ele